Bom dia, pessoal. Eu quero falar aqui rapidamente sobre santificação. Vou falar aqui sobre santificação e nos outros stories eu vou fazer um comentário em cima disso. A santificação, ela é um processo de ser separado para Deus, buscando viver de forma que reflita Bom dia, pessoal. Eu quero falar aqui rapidamente sobre santificação. Vou falar aqui sobre santificação e nos outros stories eu vou fazer um comentário em cima disso. A santificação, ela é um processo de ser separado para Deus, buscando viver de forma que reflita a sua santidade. Aí, continuando aqui na linha de raciocínio, na teologia cristã, quando a gente fala sobre santificação, a gente precisa entender que a santificação ela ocorre em 3 estágios. Primeiro estágio, a santificação posicional. Ela acontece na conversão. Segundo estágio, a santificação progressiva. Ela acontece através de um processo contínuo ao longo da vida com a ajuda do Espírito Santo. Terceiro e último estágio, a santificação final, que ocorre ou acontece através da consumação da santidade na vida futura com Deus. Aí nós temos os 3 estágios da santificação. A santificação posicional é a santificação inicial e instantânea, que ocorre no momento da conversão. A partir daí a pessoa é vista como santa diante de Deus, pela obra de Cristo, mesmo que ainda não tenha alcançado a santidade plena. A santificação progressiva, ela é um processo contínuo de transformação e crescimento em santidade, e envolve a cooperação diária com a ajuda do Espírito Santo. Aí entra a submissão à vontade de Deus e a prática de obras piedosas ao longo da vida cristã, buscando se tornar mais parecido com Jesus. A santificação final é a santificação completa que acontecerá quando o cristão estiver na presença de Deus, livre do pecado e de seus efeitos, sendo transformado assim de maneira plena. Então eu te dei aqui os 3 estágios da santificação. Primeiro te passei o significado da palavra santificação de uma forma bem fácil, bem básica. Depois eu falei sobre os processos ou os 3 estágios da santificação. O primeiro é a santificação posicional, o segundo é a santificação progressiva e o terceiro a santificação final. Tendo dito isto, tendo dado a vocês e trazido aqui essas definições, uma definição fácil, falei de santificação de uma forma bem fácil, bem básica. Eu quero, em cima disso, desse assunto aqui, santificação, fazer um comentário. Porque eu tenho notado, dentro de um diálogo que eu tenho tido com algumas pessoas evangélicas, assim como eu, que há uma confusão quando a gente fala de santificação.
As pessoas, elas estão entendendo esse processo da santificação de forma errada. De forma errada. Quando a gente fala aqui de santificação, a gente entende que é um processo de ser separado para Deus. Não é de ser separado para o ser humano, para mostrar para o outro que está em santificação. Você está sendo separado para mostrar para Deus que você está vivendo em santificação. Só que há uma confusão em nossos dias atuais. As pessoas hoje estão entendendo que ao invés de se separarem para Deus, elas querem mostrar que estão se separando para o outro. Ou seja, quer mostrar que está se separando para se santificar, mas quer mostrar para outra pessoa. O indivíduo, né? Ele está querendo mostrar para o outro indivíduo que ele está se santificando, quando na verdade a santificação é um processo de ser separado para Deus. Você está sendo separado para viver uma vida em santificação para Deus. Então Deus te separou, então você vai agora viver uma vida em santificação para Deus. Quem te separou foi Deus, não foi o homem, não foi a mulher, não foi o pastor da igreja, não foi o irmão da igreja, não foi o membro da igreja, foi Deus que te separou. Então agora você tem que viver uma vida para Deus. Eu tenho que viver uma vida para Deus, buscando viver de forma que a minha santidade, a minha vida de santificação reflita a santidade de Deus. Entendeu? Só que há um problema, principalmente no meio evangélico. Por que eu estou falando isso? Porque volta e meia pessoas entram em contato comigo e pelo andamento do bate-papo que eu tenho com essas pessoas, eu noto que há uma confusão. Há uma confusão. O cara acha que ele foi alcançado por Cristo para mostrar para a igreja dele que ele é agora aquele servo que está vivendo uma vida santa. Quando na verdade ele tem que mostrar, não é para a igreja, ele tem que mostrar para Deus. A igreja é só um lugar onde você vai congregar, vai praticar comunhão, vai viver em unidade com os irmãos, vai aprender a palavra de Deus, vai sair dali um ser humano melhor. Que as pessoas que estão dentro da igreja, não todas, tá? Que a gente não vai generalizar, mas a maioria está aprendendo de forma errada. Aí o camarada foi alcançado por Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, e ele acha que ele agora tem que viver uma vida santa. E ele entende que vida santa é ele mostrar para o outro, ser humano, falho, pecador, seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, seja o líder do louvor, seja um membro da igreja. Aí ele quer ficar mostrando que ele tem uma vida santa. Aí não satisfeito, que a maioria das pessoas que eu converso, elas vêm com esse tipo de ideia. Ela quer passar para o outro o processo de santificação que ela está vivendo, quando na verdade o processo de santificação para a vida, para a minha vida é um, para a sua vida é outro. Cada um Deus vai trabalhar e vai santificar de uma forma, não é a mesma coisa. O que o Enos tem que viver, o Enos tem que viver com Cristo, com Deus. O que você tem que viver com Deus, você vai viver com Ele. A sua experiência dentro da santificação com Deus, no seu dia a dia, vai ser vivida para você e por você. O que você vai viver, eu não vou viver. O que você vai ter de experiência, eu não vou ter. Cada um vai ter a sua própria experiência dentro do desenvolvimento do processo da santificação na vida de cada um de nós. Eu espero aqui com esses áudios, eu sei que muita gente aqui não vai ser alcançada, mas eu espero que eu consiga alcançar pessoas de mente aberta aqui, para que possam entender isso. Não queira impor na vida do outro, ele ou ela, viver o que você está vivendo, a santificação que você está tendo, está vivendo nesse momento. E não queira se colocar porque você está vivendo um processo de santificação dentro de um nível de profundidade maior com Deus, porque a santificação nos traz isso, um nível de profundidade, de comunhão, de intimidade. Não queira impor isso para o outro. Se o outro não está nesse nível, deixa ele vai alcançar, ele vai chegar lá. Cada um vive a sua própria experiência através de Cristo.
Não é enfiando por goela abaixo que você vai tornar alguém santo ou alguém santa. Outra, quem santifica o homem é Deus, não é o homem que santifica o outro homem. A única coisa que pode acontecer é a pessoa ter você como referência e exemplo. Mas mesmo assim o teu exemplo e a tua referência não serve para santificar isso sobrenaturalmente ou mudar a vida de alguém. Isso só pode ser feito através de Deus, através de Cristo e através do Espírito Santo. E você não é nenhum desses três. Então, por favor, assim como o outro que precisa ser alcançado, assim como o outro precisa ser alcançado pela, pelo processo da santificação, da separação, passar pela santificação posicional, progressiva e final, assim também você precisa. Não é porque você está se santificando, já tem anos-luz vivendo esse processo de santificação, que isso te torna melhor do que o outro. É por isso que dentro do meio evangélico há muito farisaísmo, há muita hipocrisia, porque as pessoas, elas, elas pegam o que Deus está dando para elas e elas acham que tem que impor para o outro que ele tem que viver e tem que ser como ela é. Eu tenho que impor para o outro, exigir que o outro seja o que eu sou. Às vezes você quer exigir que o outro seja da forma como você é, e não é assim, tudo leva tempo. Uma árvore, para ela chegar a um tamanho grande, ela um dia foi pequena, ela um dia foi uma semente. Então as coisas levam tempo. Por isso que há processos para um desenvolvimento de uma árvore sair do tamanho menor e atingir um tamanho maior. Eu te falei aqui dos processos da santificação, não é de uma hora para outra, leva tempo. Então nós estamos com um problema muito sério. Eu tenho conversado com alguns evangélicos, tá? Como evangélico que sou, eu tenho notado que as pessoas estão fazendo uma confusão terrível. Uma outra coisa que nós precisamos entender, para que eu possa finalizar esse bate-papo aqui e iniciar o meu devocional, é a santificação, ela não é de fora para dentro. Seja ela posicional, progressiva ou final, esse processo da separação através da santificação não começa de fora para dentro. Não começa pelo lado de fora do ênos, começa pelo lado de dentro, tá? Não começa pela roupa, pelo estereótipo, pela aparência. Começa internamente. Começa pela área ou por aquilo que ninguém está vendo. Porque o interessante para Deus não é mudar o que as pessoas estão vendo, a tua aparência, o teu estereotipo. O interessante para Deus é mudar o que ninguém está vendo, o que está pelo lado de dentro, o interior, o que está no íntimo. O que interessa para Deus é o íntimo. A aparência, o estereótipo vai ser mudado o lado de fora depois que for alcançado o lado de dentro. Se o lado de dentro é mudado, é modificado, aí sim há uma mudança do lado de fora. Mas o mais importante para Deus é trabalhar primeiro dentro, para depois trabalhar com você pelo lado de fora, a aparência, o estereótipo. Só que hoje há uma preocupação dentro do meio evangélico de mudança pelo lado de fora, quando o que tem que ser mudado é o lado de dentro. E é simples de nós entendermos isso. Você vê aí, nada contra, muita gente que bota um terno, bota uma gravata, nada contra, tá? Eu já usei muito, não uso mais, mas eu gosto. Aí o camarada não usa bermuda, não usa short, quer mostrar uma santificação pelo lado de fora, o estereótipo, a aparência, entendeu? Quer mostrar que o lado de fora não está corrompido. Aí mostra uma santificação na aparência. Aqui, minha santidade, pelo lado de fora. Não está corrompida, quando na verdade o que está corrompido é o lado de dentro. E esse é o problema hoje no meio evangélico. Pessoas mostram uma aparência não corrompida pelo lado de fora, mas o lado de dentro está cheio de corrupção, está cheio de imoralidade. Aí o que adianta o cara botar um terno, uma gravata, tá na igreja todo dia, mas dentro de casa está corrompido? Maltrata os filhos, a mulher, um casamento maltrata os filhos, maltrata a mulher, entendeu?
Aí na casa de Deus ele é um exímio pregador, ela é uma exímia cantora, é uma grande musicista, ele é um grande músico pelo lado de fora, mas o lado de dentro só Deus e quem convive com ele conhece. Aí vai na casa dele, vai no lar dele. O cara tá na igreja de segunda a domingo, mas não passa um tempo com a família, não tira o tempo para sair com a mulher, não tira o tempo para passear com os filhos, não tira um tempo para ele. Se ele tirar um dia de domingo para ir no shopping, ó a gravidade da situação. Faltar um culto de domingo, ele está em pecado, começam a falar que ele está em pecado, que primeiro ele tem que estar na igreja, quando na verdade não é assim que funciona. Primeiro até uma explicação errada, né? Um ensinamento errado, que foi ensinado isso por muitos anos. Que é primeiro Deus, segundo igreja, terceira família. Quando na verdade é primeiro Deus, segundo a sua família, terceira e por último igreja. Porque Deus quer ver você bem e a sua família bem. Porque se a sua família não estiver bem, não é na igreja que você vai estar bem com a sua família. A igreja começa dentro da sua casa. Não começa quando você atravessa as portas do átrio e entra para dentro da igreja. A igreja começa dentro da sua casa. Se você não cultua com a sua família dentro da sua casa, não é na igreja que você vai aprender a cultuar. Então, há muita confusão no meio evangélico. Há muita explicação errada. Há muita gente ensinando errado. Então, infelizmente, né, eu estou vindo aqui só para trazer como eu posso dizer para vocês, um esclarecimento sobre esse assunto, santificação. Santificação não é para você viver se separando para Deus para mostrar para o outro. Você tem que se mostrar para Deus que está se separando para Ele, para Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu não me santifico para mostrar para a igreja a qual eu pertenço, que é a igreja Transformando Vidas do Bispo Gerson Cardoso, ali em frente ao Norte Shopping, que eu sou santo. O Bispo Gerson Cardoso tem muita coisa para fazer, ele tem muito problema da igreja para resolver. Então eu não estou aqui para ficar mostrando para ninguém da igreja, nem para ele, que eu estou me santificando. A minha separação é para Deus. A santidade, dentro do processo da santificação que eu estou exercendo, é para refletir a santidade para Deus, não é para o outro não, é para Deus. Então se você está se santificando para mostrar para o outro, para o pastor, para a igreja, para a denominação, para um grupo de louvor que você é santo, está perdendo seu tempo. É melhor você aceitar Jesus de novo, está fazendo errado. Se você está se santificando para impor, para mostrar para o outro que ele tem que ser que nem você é, está perdendo seu tempo. O único modelo que nós devemos seguir é o de Cristo. Se você está seguindo um modelo que a outra pessoa está te dando, sem ser o de Cristo, você está errado. Aqui eu vou encerrando a minha fala, tá? Se santifique, se santifique. Eu fecho dizendo Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outra coisa, tá, que a gente precisa entender. Muitas pessoas pregam esse versículo, essa passagem bíblica, de forma errada. As pessoas tocam muito e enfatizam a importância da santificação. As pessoas tocam muito nesse texto de Hebreus 12:14. Elas falam muito da santificação. Só que elas estão se esquecendo de um detalhe. Olha como é que se inicia o texto. Seguir a paz. A palavra seguir é uma ação, logo é um verbo. Só que o texto se inicia dizendo seguir a paz, ou seja, é uma ordem. E se é uma ordem, está no modo imperativo, é uma ordenança. Seguir a paz. O autor desconhecido da Epístola aos Hebreus está falando seguir a paz, ele está dando uma ordem. Sabe o que está querendo dizer? Antes de você viver uma vida santificada e separada, seja seguidor da paz. Porque não adianta você seguir, não adianta você viver uma vida santificada se você não é um homem pacífico ou se você não vive a paz que Cristo tem para te oferecer. Um outro problema que nós temos no meio evangélico. As pessoas só tocam e enfatizam a santificação, mas esquece que o texto está dizendo. Antes de você, é essa a ideia que o texto está transmitindo, é esse o ensinamento. É só você ler direito o texto. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeira coisa que tem que ser feita, antes de você viver uma vida santificada, é isso que o texto está querendo ensinar. Seja um seguidor da paz, siga a paz. O que Deus está nos ensinando nesse texto é o seguinte: não adianta você dizer para mim que está vivendo uma vida separada para mim quando você não sabe viver em paz comigo e com seus irmãos. Porque não adianta o camarada ter uma vida santificada, dizer que é santo,
E em casa ele não é pacífico. No trabalho ele não sabe o que é viver em paz com os companheiros de trabalho. Na vizinhança ele é brigão. Ele é conhecido como briguento, como o homem da confusão, a mulher da confusão. Então, primeiro, seja seguidor da paz. Depois, viva uma vida santificada. É isso que o texto está querendo dizer. Primeiro, siga a paz. Seguir a paz com todos e a santificação. Depois, seguir a paz com todos. Primeiro, viva a paz, siga a paz, pratique a paz, seja pacífico, porque paz é um fruto do Espírito. Depois, aí sim, sem a santificação. Agora que você está vivendo em paz, viva em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então são duas coisas importantes que nós temos que viver em Hebreus 12:14. Não é só viver uma vida santificada, não. É viver uma vida pacífica, em paz com Deus, em paz com todos os irmãos. E aonde nós estivermos, nós temos que ser seguidores e praticantes da paz. Aí sim, seguir a paz com todos e depois a santificação. Entendeu? Tenha uma vida santificada, mas seja um seguidor da paz. Primeiro, pratique a paz, depois viva uma vida santa. É a ordem que está ali. As pessoas estão invertendo. Elas só enfatizam e querem viver a santificação e não sabem viver em paz. E a maioria das pessoas que dizem que são separados por Deus e estão vivendo no processo de santificação estão no meio de confusão, estão no meio de escândalo e querem transmitir uma falsa santidade, né? Uma santidade de fariseu que elas não vivem, nem elas mesmo praticam. Então, eu espero aqui que alguém seja alcançado com essa palavra, tá bom? Deus abençoe, tá? Entenda isso. Santificação é para viver para Deus, não é para o outro, é para Deus. Não é para você mostrar para o outro, é para mostrar para Deus. Se Deus não estiver vendo, o outro não vai ver, tá? Não adianta mostrar para o outro quando Deus não está vendo, entendeu? E pratique a santificação para você. Não pratique para mostrar para o outro, para a religião, para a igreja que você está fazendo, não, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima terça-feira. É terça-feira? E tenha uma ótima terça-feira, dia 11 de novembro de 2025, debaixo da presença de Deus. Um abraço, desde que vos fala, Enos Dom.